As coisas que não se veem se revelam para aquele que crê que elas existem. A prova das coisas que se esperam é justamente nossa esperança de que elas são reais. E essa fé que enche nossos dias e nossas mentes não se baseia em fábulas engenhosamente inventadas, mas sim na firme palavra de Deus. Nós vimos, ouvimos e testemunhamos que ela é a verdade. E nessa caminhada, contemplamos em cada um de nós o florescer da fé. Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bem, pessoal? Vamos abrir em 2 Reis, no capítulo 5. E o Senhor tem aqui uma palavra para nós essa noite. Enquanto você localiza 2 Reis 5, eu vou orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, essa noite, em torno do Teu nome, em torno da Tua palavra. Já Te exaltamos, Pai. Nós pedimos que o Senhor traga mais revelação para nós, em nome de Jesus. Senhor, pregar também é um ato de fé, dependo, Senhor, de um milagre da Tua parte, em nome de Jesus, amém. Amém, você achou aí? 2 Reis, capítulo 5? Vai falar sobre Naamã. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à tua senhora: quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? O tema hoje é a fé que faz milagres. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fé. O tema do esconderijo tem sido o florescer da fé, um tema tão precioso, tão rico, né? E a verdade é que nós precisamos de fé. A vida com Deus é uma vida de fé. E estava meditando um pouquinho sobre o que a Bíblia nos ensina sobre a fé. É um assunto tão profundo, tão amplo, tão vasto, em todas as Escrituras, que é até difícil, né? A gente se sente assim... Sabe quando você vai abraçar uma árvore muito grande, você se sente meio com a mão curta para conseguir abarcar isso daí. Mas de maneira bem simples assim, de maneira bem sintética, a fé, vamos dizer assim, só como introdução aqui dessa meditação sobre a história de Naamã, a fé a gente pode definir ela não só como uma semente, não é só uma raiz, mas ela também é o caule, é também a planta, é também as folhas, é também os ramos, é também as flores. Então a fé ela tem essa dupla faceta. A fé começa no invisível, mas a fé se manifesta no visível. A fé é como se fosse o todo. Então a Bíblia vai dizer primeiro que a fé é essa semente que a gente recebe de Deus como um presente gratuito, que chegou e que penetrou a nossa vida através da pregação da palavra. Por isso que Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. A gente não foi algo que entrou em nosso espírito, que Deus lançou, que Deus inseriu, que Deus injetou na gente através da palavra, e o convencimento do Espírito de Deus nos fez ter fé e acreditar em quem Deus é. Ele é o Salvador, Ele é real, Ele é o Senhor, Ele é santíssimo, Ele é o nosso Pai. Então a fé, ela entra na gente e nos faz começar a acreditar em quem Deus é, em tudo que Deus é. Então a gente é justificado por essa fé, mediante a fé nós somos justificados, nosso espírito agora ele tem uma explosão de vida aí, nessa sementinha que, como diz Mateus 17:20, é do tamanho do grão de mostarda, mas se ela for do tamanho do grão de mostarda, que é um pontinho preto,
ela vai mover montanhas, ela vai fazer coisas extraordinárias. Mas a fé, ela tem sido, porque se vê só esse lado unilateral, ela pode discorrer numa coisa que é uma distorção, que poxa, então a fé é um elemento poderoso. E a gente começa a isolar a fé como se ela fosse algo místico, algo como se fosse um produto químico que é reagente aí, que consegue explodir, uma dinamite, alguma coisa assim abstrata. E a gente começa a falar na fé, que a gente precisa ter fé. A gente não sabe nem exatamente fé no quê, mas a fé, eu preciso acreditar, e parece que a fé vira uma coisa, um pensamento positivista, assim, uma coisa que você vai atrair as forças cósmicas a seu favor, se você tiver fé. Mas não é essa fé que nós falamos, não é essa fé que nós professamos, porque a fé que nós professamos, ela é a fé em Cristo Jesus, na sua pessoa e na sua obra. E isso que entra em nós e começa a reagir na gente, tem uma maneira de provar que é real, e a maneira de provar que isso é real é essa fé saindo de dentro para fora. Então essa é a segunda faceta da fé. A fé, ela floresce. É a maior prova de que a semente lá tem vida, é que ela vai florescer. Porque se você diz que, eu tenho fé porque eu acredito em Deus, mas isso não muda nada, o seu comportamento, as suas atitudes, a sua maneira de ver, de pensar, de agir, de falar, de sentir, de decidir, não dá para acreditar que a fé é verdadeira. E é isso que caracteriza a família de Deus. Então a gente vai ver exemplos na Bíblia, né? Que é isso, que a fé, ela se manifesta, a fé, ela é tanto interna inicialmente, mas daqui a pouco ela se torna externa, ela vem para fora. Ela precisa vir para fora, ela nasceu para sair de dentro para fora. E aí temos passagens, Tiago no capítulo 2 vai falar várias vezes isso daí, né? A fé, ela sem obras, ela é morta, porque é a característica da fé, ela se expressa em atitudes. Porque fé somente como uma crença, isso é muito relativo. Eu tenho fé em Deus. Sim, você acredita que Ele é real, você acredita no ser dEle, você não é ateu, mas, sabe, não é esse tipo de fé. É a fé que faz você obedecer ao Senhor. Então, quando você fala, Ele é um homem de fé, biblicamente falando, quer dizer isso, não é só uma pessoa que tem uma grande convicção, mas é uma pessoa que tem uma grande convicção e começa a caminhar conforme aquela convicção. A pessoa tem fé de que Deus é o Senhor, mas ela começa a ter a atitude de obedecer o Senhor em tudo aquilo que a palavra diz que é a vontade do Senhor. Então a primeira fé, vamos dizer assim, o primeiro estágio da fé é a fé no ser de Deus, em quem Deus é. Mas agora ela começa a avançar e ela começa a se tornar a fé para obedecer o que Deus quer. Está entendendo a diferença? Então muita gente começa crendo em Deus, professando a fé em Deus, mas nunca, rompe isso daí. E fica sempre nessa fé, eu tenho fé, é uma crença. Tiago vai dizer que essa crença, se não estiver acompanhada por obediência, por atitude prática, ela vai ser uma crença teórica, fantasma, cadavérica, entendeu? Porque a vida se move, a vida caminha. E aí a palavra de Deus vai mostrar várias vezes para a gente que a fé, ela caminha, ela tem atitude, ela avança. Então temos, por exemplo, essas passagens, como diz assim, 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não pelo que vemos. E essa fé faz o justo ir em frente, sem retroceder. Então, Hebreus 10:38 vai dizer o quê? Que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, você está percebendo que o justo está... O que é o justo viver pela fé? Não é só, Senhor, eu creio em Ti, mas é avançar nisso, em atitudes, em caminhada diária com Deus. Então, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E tantas outras passagens, né? Paulo compara a fé a um combate, ou seja, é uma luta mesmo, é uma atitude diária, é lutar contra a correnteza.
E ele convoca Timóteo, 1 Timóteo 6, quando ele diz, combate o bom combate da fé. E 1 João 5,4 vai complementar isso dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. De novo, esse campo de batalha. Então, a fé não é inerte, a fé não é filosófica. A fé, ela começa aqui dentro no nosso espírito, mas ela vai vazando pela nossa alma, pelas nossas atitudes físicas, expressões, gestos. É isso que o Senhor espera. É por isso que lá em Hebreus 11, que é o capítulo da fé, que é o capítulo dos homens e mulheres de fé, você vê sempre esse padrão. Pela fé, tal pessoa, verbo. Já viu? Pela fé, Abraão creu e saiu da sua terra. Depois vai dizer, pela fé, Abraão ofereceu o seu filho Isaque. Pela fé, e é sempre assim, você pode reler lá Hebreus 11, prestando atenção nisso. Pela fé, tal pessoa fez. Ou esperou, porque esperar também, às vezes, é uma atitude de muita graça. O cristão, ele faz muito quando ele obedece a Deus dizendo para ele esperar. Você está entendendo? Porque às vezes é preciso uma força maior que o mundo para você não fazer alguma coisa errada. Então a gente se move em Deus. A fé é isso. A fé ela vai exalando isso. Essa é a natureza da fé. A fé nos faz obedecer e avançar. Obedecer e avançar. Então o padrão da fé, que foi o pai da fé, que foi Abraão, é isso. Ele creu e obedeceu. E porque creu e obedeceu, ele se moveu, mesmo não sabendo exatamente qual era o itinerário. Não é maravilhoso isso, gente? Então Paulo vai falar, por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 5, que nós fomos alcançados por Cristo pela graça para a obediência da fé. É interessante isso daqui. A obediência da fé. Porque se você não... como é que eu vou te falar? Assim, você não consegue obedecer a Deus se você não acreditar nele. Porque ele vai te mandar fazer coisas que são difíceis. A gente vai ver isso aqui na história de Naamã. Embora a gente consiga desobedecer a Deus mesmo crendo nele. Você está entendendo? Você não consegue obedecer se não tiver fé nele. Embora, infelizmente, mesmo tendo fé, você consiga desobedecer. Ou seja, o negócio só vai para o mal, né? Mas a gente precisa ter a fé que gera a obediência da fé. Porque é nisso que a fé floresce. Porque senão a gente vai ver muita semente de fé, mas nunca vai florescer. E eu que estou há alguns anos aí, vou te dizer, há 2 décadas aí caminhando com Jesus, cara, eu já vi tanta gente cantar sobre fé, tanta gente falar, eu vou romper em fé, né? Foi um hit da minha adolescência. Rompendo em fé, papapá, papá. Hoje ninguém está mais lá. Né? Acho que rompeu para o lado errado, né? Afundou. Né? Então não adianta você falar, não adianta você declarar, não adianta você cantar, se isso não for seguido simplesmente de renúncia e obediência por meio da fé. A fé não floresce sem isso, irmãos. Não floresce. E aí, eu queria ler com vocês aqui, a gente entrou nessa história de Naamã. E eu queria exemplificar um pouco desses estágios da fé aqui na história, nesse contexto de 2 Reis, capítulo 5. Naamã era um cara de sucesso. Naamã era aquele cara que todo mundo queria ser ele. Naamã era um ícone nacional. Naamã era um cara que, por causa dos despojos de combate do seu exército, que ele era um comandante, ele era um cara riquíssimo. Não tinha mais onde enfiar ouro. E imagina a armadura desse cara. Para você ter uma ideia, quando ele foi visitar Israel, nos versículos seguintes, a Bíblia diz que ele leva com ele, para viagem, assim, para despesa de viagem. Ele leva 72 quilos de ouro, 340, 350 quilos de prata e mais 10 vestes finíssimas. Na conversão de hoje, esse cara, para fazer uma viagem daqui ali no país vizinho, daqui no Paraguai,
ele levou com ele mais ou menos uns 24.800.000 reais na carteira. Está entendendo quem era esse cara? Então esse cara, ele onde ele passava a galera se encurvava, o próprio rei era grato a ele. Esse cara era o super-herói nacional, só tinha um problema, esse cara era leproso. E por baixo daquela armadura vistosa, com certeza banhada a ouro, tinha um segredo ali horrível. E o segredo é que aquele homem era um homem que, se as pessoas percebessem isso, se afastariam dele com nojo. Ele escondia uma podridão embaixo daquela armadura dourada e reluzente, que era, sabe, o resumo da sua condenação de morte, porque não havia tratamento para essa doença. E essa doença é contagiosa, então ele não merecia nem ser aceito socialmente. Mas tudo isso daí estava embaixo da armadura. Naamã me lembra muito eu e você, né? A gente é assim também. Não sei qual é a armadura que eu e você temos usado, não sei se lá nas redes sociais a armadura reluz. Não sei se a gente sempre está numa de impressionar os outros. Mas Deus olha para a gente e fala, cara, você pode ser um herói para muita gente, mas eu sei que tem lepra aí. Só que aconteceu uma coisa, num dos assaltos do exército sírio, eles trouxeram como escrava uma desgraçada, vamos dizer assim, menina, talvez uma pré-adolescente, que eles falaram, não vamos executá-la, vamos levar para ela ser escrava para a gente. E essa menina poderia ter muito rancor desse cara, porque esse cara foi responsável, muito provavelmente, por ter arrasado a vila onde ela morava, provavelmente matado seus pais, e ela estava naquela condição de ser escrava na casa dele. Mas a fé faz umas coisas, cara, que a gente não sabe explicar. E ela teve fé, de alguma maneira, de que Deus tinha colocado ela ali, não para destruir aquele cenário, mas para modificar aquela situação. E ela começou a ter compaixão daquele homem. Então, fé é quando a gente consegue olhar além do comportamento odioso das pessoas, do comportamento afrontoso das pessoas, e a gente começa a sentir compaixão. Só a fé faz isso. E aí ela faz uma coisa que é ainda mais radical. Ela resolve falar para a esposa do capitão ilustre leproso sobre um profeta em Israel que com certeza poderia curá-la. E isso não demonstra só a fé dela, mas demonstra a fé radical dela. Porque se aquele homem desse ouvidos para ela e fosse até lá e não fosse curado, ela teria feito ele de palhaço. Você está entendendo o que está envolvido aqui? Só que ele está desesperado, ele não tem mais alternativa. E mesmo a opinião de uma escrava, provavelmente analfabeta, órfã, de um povo que ele desprezava, de alguma maneira entra aquela mensagem no coração dele. E ele começa a acreditar. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele acredita. Ele começa a acreditar que em Israel existe um Deus, na pessoa do seu representante, aquele profeta de Samaria, que pode modificar aquela história. Aí você pode dizer para mim, não sei se ele acreditou, ele estava desesperado. Pois é, mas é isso mesmo. Às vezes Deus nos leva ao desespero para plantar fé na nossa vida. O filho do pródigo também, ele voltou, mas ele não voltou porque ele gostava do pai, ele voltou porque ele estava desesperado. É isso mesmo. Deus nos atrai pelo desespero. Mas por mais desesperado, existia fé nesse homem. Porque ele teve que ir até o rei dele e falar, é o seguinte, eu estou acreditando aqui na história da menina. Eu preciso que você agilize diplomaticamente isso daqui. Gente, a começar por mim, a gente precisa mudar a nossa atitude. Porque a gente não tem mais fé
de que Deus salva. E a gente, antes de abrir a boca e falar do Senhor, para quem está desesperadamente leproso à nossa volta hoje, a gente fica medindo qual é o grau de consequência se aquela pessoa não crer, ou se Deus não agir na vida dela. E a gente começa a pôr na nossa balança e diz, mas eu tenho muito a perder aqui. Cara, o que aquela pessoa tem a perder se você não pregar para ela é muito mais grave do que aquilo que eu e você temos a perder em pregar. Porque na pior das hipóteses nós vamos perder essa vida, a pessoa vai nos executar. Não vivemos num país perseguido, mas imagina que aconteça isso. Agora, aquela pessoa vai perder muito mais do que a vida, vai perder a eternidade toda. Então, não vamos ser egoístas, nós vamos ter fé de que Deus salva, de que Deus cura, de que Deus transforma, de que Deus é Deus, e que Ele nos colocou na posição onde nós estamos, no contexto onde nós estamos, na faculdade, na família, Ele nos plantou ali. Por mais que você fala, cara, é a família errada, cara, não devia ter nascido aqui, foi um acidente, pô, não era nem para estar nesse curso, pô, estou nesse trabalho só para fazer aqui uma frente, mas eu quero ir para outra coisa, então eu não estou nem para a galera que está aqui. Não, mas Deus, Ele sabe aonde te colocou. E Ele colocou você aí para que você, pela fé, mude a realidade disso aí. Essa menina, ela evangeliza arriscando o próprio pescoço, você está entendendo? Eu não sei se ela ficou feliz ou se ela ficou desesperada a hora que o Naamã falou, então tá bom, eu acredito, eu vou embarcar nessa tua história, menina, vamos ver qual é a tua. Acho que ela falou, meu Deus, amém, ai, amém. Uma vez eu trabalhava numa família de empresários e eles não acreditavam em Jesus. E aí teve um dia que a matriarca da família, ela chegou depois do almoço e falou, gente, eu estou com uma dor no escritório, assim, eu estou com uma dor de cabeça, está me rachando essa dor de cabeça, nada funciona. E o Senhor falou para mim assim, ó, ora por ela. Eu falei, o quê? Não, é sábado à noite, Jesus, acho que o Senhor está, tipo, cara, no meio do escritório, tipo, surreal. E aí o Senhor falou, você vai orar? Você não é crente? Você não tem fé? Eu tenho fé aqui dentro, né, Jesus? Mas, pô, para isso florescer aqui para fora é outros 500. O Senhor falou, você vai orar. E eu falei, mas isso muito rápido, tá? Eu falei assim, Senhor, mas o Senhor vai curar? A gente quer ir na certa, né? O Senhor só não falou nada para mim. Aí eu falei para ela assim, Dona Marli, posso orar pela senhora? Cara, mas a voz, assim, parece que a garganta secou na hora, assim, parece que eu quase levantei desmaiando, assim. Aí ela me olhou bem sério, assim, pode. Aí eu saí assim, quase usando fralda, para ir até ela. Botei a mão na cabeça dela, se caísse, se um mosquito batendo asa, dava para ouvir. Falei, Jesus, já pensando, demissão por justa causa, pensando. Senhor Jesus, está aqui a Dona Marli, Senhor, cura ela, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém? Amém. Aí ela, obrigado, eu saiu fora. Falei, que mico, cara. Dali a 5 minutos ela voltou, olha, passou, e eu, passou? Amém, esse é o Deus que eu sirvo. A gente fala que tem fé, né? A gente fala que a fé vai florescer, mas para isso vir para fora é tão difícil, gente. E agora a gente muda o foco para Naamã. Naamã começa a acreditar. Ele tem fé que esse Deus de Israel vai ser a última solução dele. A solução eficaz dele. Então ele já é um homem de fé, só que ele ainda está podre. Ele já é um cara que acredita, mas ele precisa de cura. Ele precisa mudar a mente dele. Ele tem uma mente velha, nos moldes velhos. Porque ele já acredita lá dentro do espírito dele, mas, sabe, isso não veio ainda para fora. Isso não moldou a mente dele, isso não moldou as atitudes dele.
Mas o Senhor é tão bom que Ele vai preparando, Ele não só deposita a fé, mas Ele rega, Ele dá o crescimento, Ele produz situações que colaboram nesse sentido. Esse Deus é maravilhoso demais. E então, como eu falei para eles, Ele poderia ter ido de maneira discreta para Israel, né? Ele poderia ter ido clandestinamente. Eu não vou, que queimação aqui para o meu povo, agora talvez vão saber aqui em Damasco, na Síria, sei lá, que o grande Naamã foi lá pedir arrego para o profeta em Israel, sabe? Se eu fosse Naamã, talvez eu falasse, cara, eu vou sair na surdina aqui, nem o rei vai saber. E eu vou quietinho lá, bater na porta do profeta, lá, ver se ele tem um horário para me atender. Eu vou assim, incógnito. Mas Naamã não pensa assim, sabe por quê? Porque Naamã ainda se acha muito importante. E quando a gente se acha muito importante, a gente acha que todo mundo precisa notar quando a gente chega. Ou quando a gente passa. E quanto mais a gente ostenta, mais isso dá testemunho que a gente continua podre por baixo da armadura. Então, às vezes ele quieto, ele monta um esquadrão ali. Como eu falei para vocês, ele leva 24.800.000 reais na carteira. Mais o guarda-roupa, o lado bom do guarda-roupa. Sabe o lado bom do guarda-roupa? A pilha de cima. Ele faz a malinha dele e ele vai. Ele vai no rei e fala, manda um e-mail aí, para o rei de rei para rei. Fala que quem está entrando entendeu? Que eu não vou bater na portinha de profeta, eu vou direto no palácio lá de Israel, ver qual é a dos caras. E aí o rei redige uma carta e manda para o rei de Israel, dizendo, estou mandando Naamã para você curar ele para mim. E aí a hora que o rei de Israel abre a carta, ele fica em pânico. Como assim eu curar o cara? Quem sou eu para curar? Esse cara está arrumando pretexto para vir me destruir aqui em guerra. E o rei fica tão desesperado que ele chega a rasgar as próprias roupas. Só que chega no ouvido do profeta. E o profeta manda perguntar para o rei de Israel, por que você rasgou as suas vestes? Manda esse homem para mim, e ele verá que há profeta em Israel. E aí Naamã é direcionado para a casa do profeta. E Naamã constrói uma fantasia como eu e você, igualzinho. A gente acha que a gente bota banca para Deus, entendeu assim? A gente é muito desejado, a gente vai chegar na igreja e aí todo mundo sabe, como você é importante, você é VIP. E a gente chega mesmo achando que é VIP. E a gente, como eu muitas vezes pensei, né? Eu pensava assim, Deus está montando um time de craques. E aí ele me convocou. Olha que viagem, gente. Né? Porque Deus, né? O time de Deus é um time invencível. E aí me dizem que Deus quer contar comigo? Poxa, fui escalado aí pelo técnico da seleção celestial. E aí eu ficava naquela, não sei, vou ver minha agenda. Quando der eu vou. E eu não entendi aquilo que Apocalipse fala, que eu era pobre, cego, miserável e nu. E que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as fracas, as vis e as desprezíveis, para que a glória seja dele. Eu conheci um dia um musicista tão bom, que ele pegou assim um violãozinho quase de brinquedo, e daqui a pouco o cara estava dedilhando, cara. Aí ele tocava e ia afinando assim, porque tá esgarçado, sabe? E esse é Deus, cara. Ele é tão bom que ele quer mostrar como ele é bom nos instrumentos mais falhos e distorcidos. E então eu chego achando que posso contribuir com muito, que é uma honra para Deus que eu chegue aqui, e aí ele me derruba do meu cavalo.
Porque você vai ver depois no texto ali, no decorrer dos versículos, que Naamã, ele imaginou uma cena, que ele ia chegar poderoso em cima do seu cavalo, e o profeta já ia estar lá batendo continência na porta para ele, esperando o grande comandante do exército, e que depois ele ia descer e dizer, e aí, né, tipo, vim aqui, e aí isso está no texto, é engraçado, e aí o profeta ia se pôr de pé, ia levantar a mão, ia agitar a mão sobre as feridas, ia soltar ali uma magia do videogame, sabe? Ia ser uma coisa, pá, uma bomba atômica, E aí, se o serviço fosse bom, fosse fantástico, fosse emocionante, fosse sensacional, se o serviço tivesse uma qualidade interessante, que desse para depois entrar no Google e fazer uma recomendação bacana, se o negócio fosse legal, daí ele ia de alguma maneira retribuir aquele pobre profeta, talvez morasse num brejo. E ele é surpreendido, irmãos, igual a gente, quando chega diante desse profeta com P maiúsculo, né, que é Jesus. A gente acha que pode condicionar Deus com as nossas exigências, com as nossas coisas. A gente crê nele, mas a gente age de uma maneira que não condiz, entendeu? A gente fala, eu tenho fé que ele é o soberano, mas na prática a gente se comporta como se ele fosse um contratado, um escravo. A gente lida de maneira arrogante com o Senhor. E é muito maravilhoso porque quando ele chega lá, ninguém sai para fora da casinha. Ninguém está esperando ele. Não sei se eles bateram palma, não sei se eles tocaram alguma trombeta, mas o profeta estava lá como quem não fez caso nenhum dele. E depois de um tempo o profeta manda um mensageiro falar com o Naamã. E Naamã fica muito bravo com isso. Porque ele viajou tanto e veio com tanta coisa e agora vem um estagiário atender ele, né? E ele nem viu a cara do profeta. O profeta nem apareceu assim, entre as cortinas. O profeta continuou fazendo o que estava fazendo, como se ele fosse um mendigo ali, batendo na porta. É isso que a gente é. Nós não somos estrelas, cara. E, na verdade, a primeira coisa que a gente choca quando a gente vai buscar a presença do Senhor é isso. É que a gente não chega na presença de Deus fazendo exigências, a gente não chega na presença de Deus botando as cartas na mesa e ditando como as coisas vão funcionar, qual vai ser a dinâmica daquele relacionamento. Porque é o doente que se submete ao tratamento que o médico determina. E isso é horripilante para o nosso orgulho, porque isso nos reduz à condição de pobres mendigos, dizendo, tem alguém em casa? Por favor, eu só tenho você. Você poderia me socorrer? E isso, meu irmão e minha irmã, para o nosso orgulho é um pesadelo. Porque a gente quer tudo, menos mostrar que a gente precisa desesperadamente de alguém que não somos nós. Que nós dependemos de alguém que não depende de nós. Você está entendendo, né? Mateus capítulo 5, versículo 8 diz Jesus, bem-aventurados os humildes, porque eles verão a Deus. E a menos que a gente chegue com humildade, o profeta não se revelará para nós. Ele não mostrará a sua face. Nós não o veremos. Mas o profeta manda uma mensagem para ele. Que o profeta sabe qual é a razão real da vinda daquele ilustre homem ali na sua porta. Ele diz, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, e então ficarás limpo da tua lepra. E isso ofendeu tanto Naamã, primeiro porque ele não veio pessoalmente, como já dissemos. Segundo,
porque ele mandou o cara tomar banho. Mas ele está insinuando que eu estou leproso porque eu sou porco, é isso? E no Jordão, que é um rio barrento, você não tem uma visibilidade de 1 metro, um rio sem graça, um rio... E assim, gente, pior de tudo, eu não consigo entrar de armadura aí nesse rio, né? Eu vou ter que me despir para mergulhar 7 vezes. E aí todo mundo vai ver o que está por baixo. Aqueles homens que estão ao meu comando, que, para quem eu sou o grande cara, eles vão olhar e vão falar, ali está um cara podre. E a gente até acha e sabe que as pessoas sabem que nós não somos perfeitos, mas existe uma distância entre as pessoas acharem que nós não somos perfeitos e nós mostrarmos o quão podre de fato somos. E então, ele fica muito furioso. Porque a graça de Deus, gente, é muito humilhante. A graça de Deus fala, olha, você só precisa se submeter. Você só precisa obedecer. Para a sua fé florescer, você só precisa aceitar a direção dele para a sua vida e para a minha. Gente, a gente quer tudo. A gente quer, Senhor, manda eu subir em cima do mirante lá e pegar uma flor lá que está dentro do ninho de uma cobra. A gente quer as missões mais herculanas possíveis. A gente quer desafios para que quando a coisa funcione, a gente bata no peito e diga, cara, eu sou um cara de fé. Entende? A gente quer que Deus nos dê as tarefas mais improváveis, porque de alguma maneira a gente vai provar que a gente merece aquilo. Mas Deus quer as obediências que não são extraordinárias, que vão abalar o Face e o Insta. Você está entendendo? Ele quer que você entre na porta, feche a porta do seu quarto e dobre o joelho. Parece uma coisa tão simples. Ele quer que você leia a Bíblia e se humilhe e peça perdão. Ele quer que você peça perdão. Olha que louco isso. Qual é a dificuldade de pedir perdão? Você ensaia, porque às vezes a gente fica nervoso e trava, e chega lá e fala, você me desculpa. Não é simples isso. O problema é que o orgulho não deixa as coisas simples serem simples. O orgulho faz as coisas simples serem horripilantes para nós. Para quem é humilde, tudo é simples. Para quem é arrogante, a simplicidade é muito complexa. Porque ela vai fazer a gente descer, vai fazer a gente tirar a armadura, vai fazer a gente mostrar, olha, tá vendo isso aqui, ó, eu sou leproso. E ele faz essa comparação, poxa, mas por acaso na minha terra não tem rios muito melhores para tomar banho? Abana e Farfar, rios de água cristalina, rios de água fantástica, rios de sonho, de cartão postal, rios de, sabe, de wallpaper. E aí quando a gente vem para o Senhor é bem assim, esse contraste, poxa, mas vim sábado à noite aqui, por acaso aí fora não tem coisas muito mais top, muito mais extraordinárias, que vai despertar o desejo e a inveja de muito mais pessoas. E agora vim aqui, se submeter, a caminhar com as pessoas, a participar de grupo pequeno, cara, isso não é uma coisa assim que, uau! E aí você fica, pô, eu vou embora, chega, cara, não é do jeito que eu queria, não correspondeu à expectativa, eu criei em Deus, mas não assim. Eu creio que Ele tem poder, mas esse caminho aqui pô. E é aí que muita gente que foi semeado pela fé, que veio pela palavra de Deus, morre. É aí que a plantinha que começa a florescer é sufocada pelos espinhos ou pelas pedras, entende? Mas nós, irmãos, fomos chamados para florescer.
florescer em fé, para que a fé que está lá dentro venha para fora, venha para fora. E quando a fé vem para fora, aquilo que um dia foi uma sementinha começa a rachar calçada de concreto. A vida vence, irmãos. A vida vence tudo. E é essa vida que está dentro de mim e de você. A gente só não pode sufocar. A gente só não pode querer exigir que Deus, sabe, seja condicionado, sabe? Não tem como você domar o leão de Judá. Não tem como você montar em cima dele, pôr uma rédeazinha e dizer agora você vem para cá, agora você vai para lá. Não. Ele não é um leão velho de circo, sabe? Ele é poderoso, ele é indomável, ele é imprevisível, ele é Senhor e sempre será nos termos dele. E então ele sai furioso dali, tipo, perdi tempo de vir aqui, eu desperdicei, eu podia estar curtindo os meus últimos momentos, estou aqui nessa condição humilhante diante desse profeta. Eu suponho que até ele falou, cara, aquela menina vai pagar por isso. Quando eu voltar para casa, eu vou degolar aquela menina. Mas aí Deus, pela sua soberania, usa a boca daqueles soldados, né? Falam com muito jeitinho, né? Eles chamam meu pai, né? O medo, de certo, né? De levar vai mexer com quinta cabreiro numa hora ruim dessa, assim. Fala, meu pai, poxa, se o profeta tivesse te pedido uma coisa complexa, você faria. Ele só mandou você mergulhar ali. Ele só mergulhou você, ele só mandou você. Ah, mas pô, os rios que eu tinha lá fora, lá na nossa pátria. Sabe qual é o problema, gente? É que lá fora pode ser muito mais chamativo, lá fora pode ser muito mais aparentemente interessante. Lá fora você olha para lá assim, como se estivesse na margem daqueles rios lá do mundo. Você fala, uau, deve estar uma delícia aquilo ali. Você vê as pedrinhas no fundo, uau. Só tem um problema, gente. É que nenhum desses rios tem cura. Você pode ir lá mergulhar, pode ir lá brincar, pode ir lá zoar, pode ir lá fazer o que quiser, pode ir lá tirar selfie, pode ir lá fazer o que for. Mas você vai continuar podre. E o rio de Deus é diferente, entendeu? Porque o rio de Deus é turvo. Você não consegue entender como é que é lá dentro. Você não consegue sondar o que está lá embaixo. Você não consegue saber muita coisa dele. Você tem que se jogar. Um dia ele vai ser cristalino. O Apocalipse diz que o rio da vida, lá na Nova Jerusalém, no último capítulo da Bíblia, ele corre do trono do Cordeiro cristalino. Porque lá não haverá mais mistério. Mas enquanto do lado de cá, esse rio vai ser turvo. Você só vai ter um jeito de saber como é que estar dentro dele. É estando. E muita gente chegou até a beirada, olhou e falou, ah, não, cara, eu vou sair fora. E saiu falando, porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Não, você foi até a beirada. Porque se você tivesse entrado, você teria sido curado. Não sairia falando dessa maneira. E aí aquele homem começa essa coisa do mergulhar nesse rio. Ai, cara, não tinha outro jeito não podia estalar o dedo. É que Deus não tatua o amor dele em almas encouraçadas de orgulho. Ele precisa que a gente se dispa. Ele precisa que a gente fique nu diante daquele que há de julgar os vivos e os mortos. E isso exige uma fé tão grande, gente, tão grande. Dói de uma maneira tão terrível. É uma dor de morte. Quando você tem que descer do seu cavalo pomposo e tem que, sabe, se misturar e falar, eu preciso mergulhar em Jesus, porque eu sou podre. Porque por baixo dessa aparência dourada existe morte, existe fedor. É interessante isso daí porque essa alegoria é muito rica ao longo das Escrituras. Quando a gente vai ler a história de Jacó, a gente vê algo muito semelhante.
Jacó, ele mente para o seu pai, dizendo que ele era o irmão mais velho. E o pai dele pergunta, como é que é o teu nome? E ele diz, meu nome é Esaú. Porque Esaú merecia ser abençoado, porque era o primogênito. E daquele momento em diante, Jacó bota uma máscara de Esaú. Porque ele sabe que Jacó não merece ser abençoado. E a Bíblia vai dizer que Jacó, por causa dessa mentira, desse ato impostor, ele tem que fugir dali e vai embora. E durante 20 anos ele é detonado, ele prova do próprio feitiço, do próprio veneno, na mão do sogro dele, chamado Labão. Então, se ele enganou o pai, agora o Labão enganou ele 5, 7 vezes. Mas Deus começa a abençoar ele. Só que mesmo abençoado por Deus, Jacó, no fundo, por baixo daquela capa de bênção, ele continua um mendigo. E a Bíblia diz lá em Gênesis, você precisa ler, se não leu ainda, é maravilhoso demais. Eu não lembro agora o capítulo. Não sei se é o 29, não lembro. Mas vai folheando lá, se não for, você vai lendo até achar, tá? E a Bíblia diz que quando ele está retornando para casa, ele está com medo de se encontrar com o seu irmão e a verdade vir à tona. E a Bíblia diz que o Senhor aborda ele naquele vale de Jaboque e o Senhor começa a lutar com ele. Na verdade, o Senhor abordou ele, o Senhor não foi para lutar. Quem está lutando ali é Jacó. E Deus se deixa lutar com a gente. É interessante isso daí. Deus deixa a gente fazer guerra contra ele, sem abrir o seu arsenal, né? Lógico. Só para a gente perceber onde é que está o nosso coração. E quando está rompendo a manhã, aquela teofania, né? Que é a manifestação de Deus ou de Cristo, como alguns teólogos dizem, ele diz, eu estou indo, deixa-me ir, está amanhecendo. Jacó fala, não te deixarei enquanto não me abençoares. Não é a atitude de um mendigo? O cara tinha não sei quantos rebanhos, não sei quantas coisas, mas ele quer arrancar alguma coisa dos outros. Ele vive sempre querendo sugar alguma coisa de alguém, num desespero desgraçado. E aí chega o ponto-chave da história. O Senhor olha para ele e fala, qual é o seu nome então? Você quer ser abençoado? Não essa couraça, lá dentro. Por baixo da máscara, por baixo da armadura bonita, você quer ser abençoado? Então me diz quem é você. E essa pergunta, quem é você, foi a mesma pergunta que o pai dele tinha feito 20 anos antes para ele. Quem é você? E a última vez que ele tinha respondido isso foi, eu sou Esaú. Mas agora, ele está cansado de ser Esaú. Ou de pretender, de fingir ser Esaú. E ele diz, quer saber mesmo quem eu sou? Eu sou enganador. Eu sou impostor. Eu sou uma farsa. Eu não sou quem eu pareço. As pessoas da igreja não imaginam quem eu sou por trás ou por baixo dessa capa. Eu sou Jacó Jesus. E porque ele fala que é Jacó e confessa isso e se humilha nisso, então Deus altera quem ele é e dá uma nova identidade para ele, dizendo agora você é Israel, você é príncipe, você não é mais um enganador. Então você percebe como isso nos surpreende? Já está tão difícil ser amado, tão difícil ser aceito, tão difícil sustentar as coisas numa condição minimamente deplorável, mas possível. Com essa máscara, imagina se eu tirar ela, aí a casa cai mesmo. Já está difícil eu pensar em casar, né? Eu pensava isso quando era solteiro. Não é difícil já eu conseguir uma esposa, fazendo de conta que eu sou bom. Imagina se eu tirar a máscara aqui e dizer que contar meus podres para Jesus aí, para o pessoal. É que a gente não entende que é na sinceridade que vem a transformação. Isso é libertador, gente. A gente constrói máscaras
para atrair beijos, mas quando os beijos chegam, a gente percebe que os beijos não são para nós, são para as máscaras. E então, por baixo das máscaras que atraíram tantos beijos, nós continuamos desesperadamente carentes. E aí o Senhor vem e fala: você tem fé em mim? Arranca a máscara. E a gente fala: Senhor, está tudo podre por baixo. Senhor, está tudo cheio de ferida. O Senhor fala: você tem fé? E quando a gente, pela fé, arranca a máscara, acontece uma das coisas mais maravilhosas do mundo. É que Ele, com a boca santa dele, beija as nossas feridas. E nesse beijo as feridas são saradas. E nós nunca mais somos os mesmos. E então temos esse dilema de Naamã. Ele precisa ter fé de que o Deus que ele creu lá em Samaria, quando a menina falou para ele, ele vai expô-lo para curá-lo. E essa é a pergunta-chave aqui essa noite, irmãos. A gente tem fé porque a fé não floresce debaixo de armaduras. E a Bíblia diz que ele então se humilhou e teve fé para obedecer a palavra de Deus na vida dele. E nós sabemos como termina a história, que a pele dele se tornou como a de um menino e foi totalmente purificada. Que coisa linda isso, não é? Que coisa mais maravilhosa. E então ele voltou, depois que ele foi purificado, para a casa do profeta, e o profeta estava esperando ele, agora sim, de braços abertos. Agora sim o profeta saiu para receber ele. Agora sim ele conheceu o profeta face a face. E quando eu penso nesse profeta chamado Jesus, e quando a gente se depara com essa cena do Rio Jordão, isso nos faz lembrar a história do batismo de Jesus, não é? Era o mesmo Rio Jordão, gente, alguns séculos depois. Mas Cristo é muito mais glorioso do que o seu antítipo, ou do que o seu tipo. Ou seja, ele é muito mais poderoso do que o seu símbolo na pessoa de Eliseu, que era o profeta. Então, enquanto Eliseu não vê a face, enquanto o leproso não mergulha, a Bíblia diz que Jesus, ele entra junto no rio. E eu acho isso tão lindo, porque Jesus é o amor, e o amor, ele não fica de braços cruzados na margem, olhando quem está entrando no rio por se considerar podre e condenado, porque esse era o símbolo do batismo em águas. Ele não fica ali na margem de braço cruzado olhando e julgando. Ah, esse daqui eu sabia que era podre. Olha isso aqui, hein? Quem diria? E você sabe que quando João Batista ele saiu para batizar as pessoas, muita gente ficava assim, né? A Bíblia diz que toda Jerusalém saiu, e ali tinha soldados romanos, ali tinha fariseus, ali devia ter, acho que uma arquibancada, gente vendendo pipoca, virou o point social. Ah, vamos ver aqui quem que tem os podres aí, que vai dizer, não, eu sou podre mesmo, eu mereço morrer, mas eu me sepulta simbolicamente para uma nova vida de arrependimento. E era uma fila de queimação de filme, você está entendendo? Você tinha que ficar naquela fila ali, esperando a vez de você entrar naquela água ali, para dizer assim, ó, Senhor, é como se, o batismo de arrependimento é isso, Senhor, eu sou tão miserável que eu preciso, sabe, como se morrer e resetar uma nova vida. Só que aparece Jesus ali, gente, eu acho isso tremendo, sabe, porque Jesus, ele aparece, e ele não aparece ali para ser mais um, dizendo, ah, né? Jesus, ele não aparece, é a primeira aparição pública de Jesus, pensa que simbólico isso.
Pensa o peso disso. Então, ele aparece ali. João Batista já falou, ele está para se manifestar, já está entre vós aquele que eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Ele vai batizar com fogo. Todo mundo pensa, vai descer do céu um cavalo alado com ele. E de repente, Jesus aparece aonde ninguém esperava. Ele aparece no meio da fila com os outros. Porque o amor entra junto. O amor se coloca do lado. O amor, quando você e eu nos humilhamos, ele está ali, na mesma posição. E quando a gente sai dali com ele, o céu se abre, o Espírito desce. E a gente ouve a voz do Pai dizendo, este é meu filho amado. E a gente sabe que ele está em nós e que isso tem a ver com a gente também agora. Queria que você ficasse em pé, a gente já vai encerrar. Mas que o Senhor nos ajude a ter fé para caminhar, a ter fé para se humilhar, a ter fé para avançar na fé, a ter fé para combater o bom combate e acabar a carreira e guardar a fé. Porque a fé é uma coisa que a gente guarda, mas que também nos faz avançar e que nos guarda. A gente não tem ideia daquilo que a gente recebeu, né? Nós vamos orar. Eu não sei qual é a tua situação hoje aqui. E eu não sei se à medida que eu fui falando, o Espírito Santo foi rasgando aí dentro de você. Eu não sei quais são as armaduras, eu não sei qual é o conceito que você tinha. Não, mas eu vou lá, eu tenho fé. Mas hoje vamos, em nome de Jesus, vamos amarrar, vamos costurar isso pela linha inquebrável do Espírito. Vamos amarrar essa fé com a obediência. Vamos amarrar essa fé com as atitudes. Vamos amarrar essa fé como o nosso espírito está amarrado dentro do nosso corpo. Porque a fé sem obras é morta. Mas a fé se manifesta através dessas obras. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua palavra essa noite. E a Tua palavra sabe quem nós somos. Ela sabe o real estado nosso por trás da máscara, por trás da armadura, por trás das riquezas aparentes. E ela diz para nós que nós somos mendigos. Mas mendigos atraídos pela graça. E que hoje recebem o desafio da fé, de obedecer o Senhor, de descer da nossa pompa, do nosso salto alto, de nos encurvarmos diante do Senhor e dizer assim: Senhor, produz o fruto da fé em quem eu sou, rompe essa laje de concreto, e faz a vida verdadeira vir para fora. Faz a fé florescer em verdade na minha vida. Beija, Senhor, as minhas feridas essa noite. Beija, Senhor. Não adianta eu querer o beijo de mais ninguém se não tiver o Teu que cura primeiro. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor entre com a gente. Nós pedimos que nesse momento de humilhação, o Senhor mergulhe com a gente. Para que quando o Senhor ressuscitar, porque o Senhor já ressuscitou, a gente possa ser ressuscitado juntamente com Cristo. A gente possa ver céu aberto e o Espírito descendo. A gente possa ouvir o Teu Pai olhando para nós e dizendo: você agora não é mais Jacó, você é o meu filho amado, você é minha filha amada, e eu tenho prazer em você.
Faz isso na gente, Pai. Talvez Satanás tenha pedido para peneirar a nossa fé, como ele fez com Pedro. Mas, Pai, intercede por nós através do Teu Filho, para que a gente não desfaleça. E acrescenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé. E rega ela, e que a gente possa florescê-la em obediência. É o nosso pedido essa noite, papai, em nome de Jesus. Amém.